Sabe quando você acorda e descobre que tua própria família te considerava um traste, um fardo? Pois é, acordei numa manhã qualquer e minhas coisas não tavam mais lá. Nada. Nem a cadeira que meu pai me deu antes de morrer. Nem os livros que eu colecionava há 30 anos. Nem as fotos da minha falecida esposa. Simplesmente sumiram. E quando perguntei, sabe o que me disseram? Pai, a gente vendeu. Você não precisa mais disso, tá velho demais para se apegar a tranqueiras. Vou ser mais específico. Aquela manhã tinha um céu particularmente azul. Lembro, porque olhei pela janela do quarto tentando me acalmar antes de descer para tomar café. Tinha dormido mal, como sempre ultimamente. Sonhos agitados onde Clarice aparecia me perguntando por que eu tinha deixado que fizessem aquilo com suas coisas, com nossa história. Acordei com o coração apertado, suando frio, com aquela sensação de presságio que você não consegue explicar, mas sabe que algo ruim tá para acontecer. Desci as escadas devagar. Minhas pernas não são mais as mesmas de quando eu tinha 40 anos, cada degrau exige um esforço consciente. Cheguei na cozinha. E a primeira coisa que notei foi o silêncio. Patrícia sempre deixava alguma música tocando pela manhã, um hábito que ela dizia que a deixava mais produtiva. Mas, naquele dia, nada. Apenas o som do relógio da parede fazendo seu tic-tac. Monótono, como se contasse regressivamente para algum evento sinistro. Fui até a sala para pegar meu livro. Tava lendo Crime e Castigo do Dostoiévski pela terceira vez na vida. Cada leitura revelava nuances que eu tinha perdido nas anteriores. É um dos benefícios da velhice, essa capacidade de enxergar profundidade onde antes você via apenas superfície. Mas o livro não estava lá. A mesinha lateral onde eu sempre deixava minha leitura do momento estava vazia. Estranhamente vazia. Aí olhei pro canto da sala. O canto onde ficava a cadeira do meu pai. A cadeira de balanço que tinha me acalentado quando criança, que tinha acalentado Ricardo. Quando bebê, que tinha sido testemunha silenciosa de tantas conversas importantes, tantos momentos de reflexão. O canto estava vazio. Completamente vazio. Senti meu estômago revirar. Um pressentimento horrível começou a tomar forma na minha mente. Subi correndo as escadas, ignorando a dor nos joelhos, o fôlego curto. Entrei no meu quarto e abri o armário. As prateleiras onde ficavam meus livros, minhas coleções cuidadosamente organizadas por autor e tema, estavam vazias. Não vazias de tudo, claro. Minhas roupas ainda estavam lá, minhas coisas básicas de higiene. Mas tudo que tinha valor sentimental, tudo que contava minha história, tinha desaparecido como se nunca tivesse existido. Procurei as fotos da Clarice. O álbum que ela tinha montado com tanto carinho, documentando nossa vida desde o namoro até os últimos dias dela no hospital. Sumido. As pequenas estatuetas que eu colecionava de viagens, cada uma representando um lugar que visitamos juntos. Sumidas. O relógio de bolso que meu avô tinha me deixado, uma peça de 1920 que ainda funcionava perfeitamente. Sumido. Tudo. Absolutamente tudo. Sentei na cama tremendo. Não era raiva ainda. Era choque. Descrença. Como era possível que alguém entrasse no meu quarto, mexesse nas minhas coisas, levasse embora pedaços da minha vida sem me consultar? E mais importante, quando isso tinha acontecido? Ontem eu ainda tinha visto o álbum de fotos. Lembrava perfeitamente porque tinha passado 1 hora olhando as imagens da Clarice, conversando com ela como se ela ainda tivesse ali. Então ouvi a porta da frente se abrir. Patrícia tinha chegado da academia. Ouvi ela jogando as chaves na mesinha da entrada, o som das sandálias dela batendo no piso de madeira.
Desci novamente, dessa vez mais devagar, tentando controlar a respiração, tentando preparar mentalmente o que ia dizer. Porque parte de mim ainda esperava que houvesse uma explicação razoável. Talvez ela tivesse guardado tudo em outro lugar. Talvez tivesse algum mal-entendido. Ela estava na cozinha bebendo água quando entrei. Me olhou como se minha presença ali fosse uma intrusão, um incômodo. Bom dia, disse com aquele tom falsamente cordial que ela sempre usava comigo. Não respondi o cumprimento. Fui direto ao ponto. Patrícia, onde estão minhas coisas? Ela tomou mais um gole de água, calmamente, como se tivesse ensaiado aquele momento. Que coisas? Você sabe exatamente que coisas. Meus livros. Minhas fotos. A cadeira da sala. Tudo. Ela colocou o copo na pia e se virou para mim com uma expressão que misturava condescendência e impaciência. Ah, isso. A gente vendeu. Disse assim, casual. Como se estivesse falando sobre jogar fora um jornal velho. Vendeu? Minha voz saiu, mais aguda do que eu pretendia. Vendeu minhas coisas, sem me perguntar. Olha, a gente precisava de dinheiro para a reforma da cozinha. E suas coisas estavam lá, sem uso, ocupando espaço. Você nunca usava aquela cadeira. Os livros estavam juntando poeira. As fotos, bem, você fica olhando para elas e se entristecendo. Não. É saudável. Fiquei paralisado olhando para ela. Não é saudável. Aquelas palavras ecoaram na minha mente como um sino fúnebre. Quem ela pensava que era para decidir o que era saudável para mim? Aquelas fotos eram tudo o que me restava da mulher que amei por 43 anos. Aqueles livros eram companheiros que me acompanhavam desde que eu tinha 20 anos. Aquela cadeira. Meu Deus, aquela cadeira tinha histórias que ela nem conseguiria imaginar. Patrícia, comecei, tentando manter a voz calma embora sentisse um tremor. Começando nas minhas mãos, aquelas não eram apenas coisas. Era minha vida. Minha história. Como você pode? Ela me interrompeu com um gesto impaciente da mão. Olha, eu não vou ficar discutindo isso agora. Tá feito. A gente conseguiu um bom dinheiro, mais do que esperávamos na verdade. E agora você tem mais espaço, menos coisas para se preocupar. Deveria estar agradecido. Agradecido. Ela queria que eu fosse agradecido por ter empilhado minha vida. Foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou. Não foi uma quebra ruidosa, dramática. Foi silenciosa. Como quando você dobra um galho fino repetidamente, até que ele finalmente cede. Eu tinha me dobrado tantas vezes nos últimos meses, aceitando desrespeito após desrespeito, engolindo humilhação após humilhação. Agora esse galho tinha finalmente se partido. Onde está Ricardo? Perguntei. Minha voz saiu diferente. Mais baixa, mais controlada. Até Patrícia percebeu a mudança no tom porque ela hesitou antes de responder. No trabalho. Por quê? Porque eu quero falar com ele. Porque ele é meu filho e precisa saber o que vocês fizeram. Ela deu aquele sorriso superior dela. Aquele sorriso que eu tinha aprendido a odiar. Ele já sabe. Ele concordou. Na verdade, foi ideia dele. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Ideia dele. Meu próprio filho tinha orquestrado isso. Não foi apenas consentimento passivo. Foi participação ativa. Ele tinha olhado para as minhas coisas, para as memórias do pai dele, e pensado: isso pode virar dinheiro para a reforma da cozinha. A traição não vinha só de uma nora insensível. Vinha do meu próprio sangue. Tranqueiras. Chamaram minha vida inteira de tranqueiras. 72 anos de
Memórias, de conquistas, de perdas, de alegrias, de dores, tudo reduzido a coisas que atrapalhavam. Meu filho Ricardo e minha nora Patrícia tinham decidido que era hora de simplificar minha vida. Que presunção diabólica, não? Como se eles tivessem o direito divino de decidir o que era valioso para mim. Como se pudessem simplesmente apagar pedaços da minha existência porque achavam que eu estava acumulando demais, vivendo demais no passado, sendo pesado demais com minhas lembranças. Subi pro meu quarto sem dizer mais nada. Patrícia chamou alguma coisa atrás de mim, mas não ouvi. Não queria ouvir. Fechei a porta e me sentei na cama, olhando pro armário vazio, pros espaços onde minha vida costumava estar. E foi ali, naquele quarto despido de personalidade, que tomei uma decisão. Não ia mais aceitar. Não ia mais me curvar. Não ia mais ser o velho conveniente que eles podiam moldar, controlar, diminuir conforme suas conveniências. Peguei meu celular velho, aquele aparelho básico que Patrícia sempre zombava, dizendo que eu precisava trocar por um smartphone moderno. Liguei pro Ricardo. Tocou 6 vezes antes dele atender. Pai? Tá tudo bem. A voz dele tava tensa, defensiva. Ele já sabia porque eu tava ligando. Ricardo, preciso que você volte pra casa. Agora. Pai, eu tô no meio de uma reunião importante. Não posso. Agora. Repeti, dessa vez com firmeza que não deixava espaço para negociação. Ele ficou em silêncio por um momento. Tá. Tô indo. Mas vou ser honesto com vocês. A história começa antes disso. Muito antes. Tudo começou quando minha Clarice morreu, há 4 anos. Ela era minha bússola, minha âncora, minha razão de acordar todo dia com um sorriso mesmo quando a vida insistia em ser árdua. Conheci Clarice quando eu tinha 27 anos. Ela trabalhava numa pequena biblioteca, sempre rodeada de livros, sempre com aquele sorriso gentil que iluminava qualquer ambiente. Me apaixonei imediatamente. Não foi amor à primeira vista no sentido romântico hollywoodiano. Foi algo mais profundo. Foi reconhecimento. Como se minha alma soubesse que tinha encontrado sua contraparte. Casamos 6 meses depois daquele primeiro encontro. Foi uma cerimônia simples. Apenas amigos próximos e família. Não tínhamos muito dinheiro na época. Eu trabalhava como contador numa firma pequena. Ela continuou na biblioteca. Mas éramos ricos em outras coisas. Ricos em amor, em companheirismo, em sonhos compartilhados. Compramos nossa primeira casa 3 anos depois. Uma casa modesta, com 2 quartos, um jardim pequeno que Clarice transformou num oásis de flores e ervas aromáticas. Ricardo nasceu no 4º ano do nosso casamento. Clarice teve um parto difícil. Complicações que quase nos custaram ela. Lembro de ficar sentado na sala de espera do hospital, rezando para deuses nos quais nem sempre acreditava, fazendo barganha mental. Me deixa ela viver e eu faço qualquer coisa. Ela viveu. E trouxe nosso menino junto. Um bebê gordinho, de bochechas rosadas e pulmões potentes. Ricardo chorava tanto que as enfermeiras brincavam dizendo que ele ia ser cantor de ópera. Criamos ele com amor, mas também com disciplina. Clarice sempre dizia, amor sem limites cria monstros. Limites sem amor criam robôs. Precisamos do equilíbrio. Encontramos esse equilíbrio. Ricardo cresceu sendo um garoto bom, obediente sem ser submisso, questionador sem ser desrespeitoso. Tínhamos nossas discussões. Claro, adolescência foi uma fase turbulenta, como sempre é. Mas passamos por ela. Juntos, como família. Ele conheceu Patrícia na universidade. Ela era bonita, articulada, ambiciosa. No começo,
Clarice e eu gostamos dela. Parecia ser boa pro Ricardo, motivava ele a buscar mais, a querer mais. Mas com o tempo, começamos a perceber nuances. A forma como ela sempre encontrava defeitos sutis nas coisas, nas pessoas. Como ela tinha uma necessidade constante de validação externa, de status, de aparências. Ricardo começou a mudar. Gradualmente, quase imperceptivelmente. Começou a usar roupas mais caras, a frequentar lugares mais sofisticados, a falar sobre coisas que nunca tinham interessado ele antes. Clarice ficou preocupada. Nosso filho tá virando alguém que eu não reconheço. Ela disse uma noite, deitada do meu lado na cama. É só uma fase, respondi, tentando tranquilizá-la. Ele tá apaixonado. Pessoas fazem loucuras quando tão apaixonadas. Você lembra o que eu fiz para te impressionar no começo? Ela riu, mas a preocupação não saiu dos olhos dela. Eu sei. Mas espero que ele não perca quem ele realmente é no processo. Eles se casaram 3 anos depois de começarem a namorar. A cerimônia foi grandiosa, muito além do que nossas posses permitiam. Patrícia insistiu. Casamento é uma vez na vida, ela argumentava. Precisa ser memorável. Ricardo concordou com tudo. Nós ajudamos financeiramente quanto pudemos, mas a maior parte foi financiada pelos pais dela, gente com dinheiro, donos de empresas. Acostumados com luxo. Eu me senti deslocado no meu próprio terno alugado, rodeado por convidados em trajes de grife. Depois do casamento, as visitas deles foram ficando mais raras. Sempre tinha uma desculpa. Trabalho, compromissos sociais, viagens. Clarice fingia que não ligava. Mas eu via a tristeza nos olhos dela toda vez que o telefone tocava e não era Ricardo. Ele tá construindo a vida dele, ela dizia, mais para se convencer do que para me convencer. É natural que se afaste um pouco. Mas não era natural. Era deliberado. Patrícia tinha decidido que não queria muita proximidade com a família dele. Éramos muito simples, muito comuns pro círculo social que ela queria cultivar. E então Clarice ficou doente. Começou com uma tosse persistente que ela ignorou por meses. É só uma gripe prolongada, ela insistia. Quando finalmente a convenci a ir no médico, já era tarde. Câncer de pulmão, estágio avançado. Ela nunca fumou um cigarro na vida, mas o câncer não liga para esses detalhes. Tínhamos talvez 1 ano, os médicos disseram. Ela durou 14 meses. 14 meses de tratamentos agressivos, de esperanças e desesperos alternados, de conversas sobre o que vinha depois. Ricardo apareceu mais durante esse período. No começo, vinha aos domingos. Trazia flores, sentava com a mãe por algumas horas. Patrícia raramente vinha junto. Hospitais me deixam desconfortável, ela explicava. Como se conforto importasse. Quando sua sogra tá morrendo. Mas conforme os meses passaram e ficou claro que Clarice não ia melhorar, as visitas diminuíram. Ricardo arrumava desculpas. Projetos importantes no trabalho, viagens de negócios inadiáveis, compromissos que simplesmente não podia cancelar. Nos últimos 3 meses, fui praticamente só eu e Clarice. Eu que segurava a mão dela durante as sessões de quimioterapia. Eu que limpava quando ela vomitava. Eu que trocava os lençóis encharcados de suor das noites febris. Eu que lia para ela quando ela não tinha mais força para segurar um livro. E sabe de uma coisa? Não me arrependo de um único segundo. Aqueles foram alguns dos meses mais preciosos da minha vida. Porque foi quando nossa conexão ficou tão pura, tão despida de qualquer pretensão, que era quase transcendental. Ela morreu numa terça-feira de manhã. O sol estava entrando pela janela do quarto.
iluminando o rosto dela, fazendo ela parecer tão pacífica. Segurei a mão dela e senti o pulso se tornando mais fraco, mais espaçado, até que finalmente parou. Não. Chorei imediatamente. Fiquei ali sentado, segurando aquela mão que tinha segurado a minha por 43 anos, e senti um vazio tão profundo que parecia engolir tudo. Liguei pro Ricardo. Ele demorou 3 horas para chegar. Quando chegou, Clarice já tinha sido levada pela funerária. Ele me abraçou, chorou no meu ombro, disse todas as coisas que pessoas dizem nessas ocasiões. Mas parecia performático. Como se ele tivesse estudado como reagir à morte de um pai, mas não tivesse realmente sentindo. Patrícia ficou na porta, desconfortável, olhando pro relógio a cada poucos minutos. O funeral foi simples, como Clarice tinha pedido. Ela tinha deixado instruções detalhadas num caderno que mantinha na mesinha de cabeceira. Sem frescuras. Ela tinha escrito: sem gastos extravagantes. Uma cerimônia honesta para pessoas que realmente me amaram. E foi assim que fizemos. Compareceram talvez 30 pessoas. Amigos verdadeiros, colegas da biblioteca onde ela trabalhou por décadas, vizinhos que a conheceram ao longo dos anos. Depois do funeral, Ricardo e Patrícia ficaram para cuidar dos assuntos. Leia-se. Queriam saber sobre testamento, herança, propriedades. Clarice não tinha deixado muito. A casa era nossa única propriedade significativa. Ela tinha especificado que eu deveria decidir o que fazer com ela. É sua casa, ela escreveu. Sua para viver, sua para vender, sua para decidir. Não deixe ninguém te pressionar a fazer algo que você não quer. Mas Ricardo começou quase imediatamente. Pai, aquela casa é grande demais para você sozinho. Muita manutenção, muitas lembranças tristes. Por que não vende? Pode vir morar com a gente. Temos espaço sobrando. E assim você não fica sozinho. A gente pode cuidar de você. Parecia solícito, parecia preocupação genuína. E eu, ainda entorpecido pela perda, ainda procurando qualquer coisa que preenchesse o vazio, acreditei. Achei que era uma oferta sincera, nascida de amor filial. Levei 6 meses para tomar a decisão. 6 meses vivendo sozinho naquela casa, cheia de fantasmas. Clarice em cada canto, em cada objeto, em cada cômodo. Eu conversava com ela. Sei que parece loucura, mas conversava. O que eu faço? Amor? Fico aqui me afogando em lembranças ou tento recomeçar? E numa dessas conversas imaginárias, achei que tinha ouvido ela dizendo: vai, meu amor. Não fica preso aqui. Vive. Por mim, vive. Então vendi. A casa foi avaliada, colocada no mercado, vendida em 3 meses. Dinheiro era considerável. Suficiente para eu viver confortavelmente até o fim dos meus dias se investisse corretamente. Guardei numa conta que só eu tinha acesso. Numa agência diferente da que Ricardo conhecia. Não sei por que fiz isso. Instinto? Presciência? Alguma parte de mim que já desconfiava que essa mudança não ia ser o recomeço acolhedor que eu imaginava. Mudei para a casa deles numa terça-feira chuvosa. Lembro porque a chuva parecia um presságio sombrio, mas ignorei. Ricardo me ajudou a carregar as caixas. Patrícia supervisionou de longe, dizendo onde cada coisa deveria ir. O quarto que me destinaram era no fundo da casa, pequeno mas funcional. É o quarto de hóspedes. Patrícia explicou. A gente não usa muito, então é todo seu. Quarto de hóspedes. Aquela palavra deveria ter me alertado. Hóspede. Temporário. Convidado que pode ser despedido. Os primeiros dias foram ok. Eles eram cordiais,
até atenciosos. Jantávamos juntos. Assistíamos televisão juntos, conversávamos sobre amenidades. Mas logo as pequenas regras começaram a aparecer. Pai, pode não usar a sala de estar depois das 9. A gente gosta de ter um tempo privado. Pai, seus remédios podem ficar no seu quarto. Não gostamos de ver coisas assim no banheiro principal. Pai, pode evitar usar a cozinha entre 2 e 4. É quando eu preparo minhas refeições para a semana. Cada regra parecia razoável isoladamente, mas juntas formavam uma rede de restrições que me confinava cada vez mais ao meu quarto. Fui me recolhendo, me tornando cada vez menor, ocupando cada vez menos espaço, tentando ser invisível, para não incomodar. Parei de sair do quarto, exceto para comer e ir ao banheiro. Meus livros, minha única companhia real, iam desaparecendo um por um sem explicação. Aí veio o episódio da cadeira. A tal cadeira que meu pai me deu. Era uma cadeira de balanço antiga, de madeira maciça, com entalhes feitos à mão pelo meu avô. Tinha valor sentimental imensurável. Mas para Patrícia, era só uma cadeira velha, que ocupava espaço na sala. Um dia voltei de uma caminhada e a cadeira tinha sumido. Quando perguntei, ela disse com a maior naturalidade: "Ah, doei para um brechó. Tava feia, não combinava com a decoração." Senti meu peito apertar. Ricardo tava do lado dela, calado, acuado. Não me defendeu. Não disse nada. Apenas baixou os olhos e murmurou um desculpa. Pai. Tão fraco que mal se ouviu. Naquele momento entendi que eu tinha perdido meu filho. Ele tinha se tornado um mero coadjuvante na vida dela. Um fantoche. E eu? Eu era menos que nada. Mas eu continuei. Continuei porque não tinha para onde ir. Ou pelo menos era o que eu achava. Fui me recolhendo, me tornando cada vez menor, ocupando cada vez menos espaço, tentando ser invisível para não incomodar. Parei de sair do quarto, exceto para comer e ir ao banheiro. Meus livros, minha única companhia, iam desaparecendo um por um. Pai, você tem livros demais, vou doar alguns. E doava, sem me perguntar quais, sem considerar que cada um daqueles livros tinha uma história, uma lembrança. As fotos da Clarice. Patrícia achou que não era saudável eu ficar olhando para elas. Você precisa seguir em frente, superar. Como se superar fosse esquecer. Como se seguir em frente significasse apagar quem eu amei. Ela guardou as fotos numa caixa no sótão. Para sua própria saúde mental, ela disse: "Que condescendência! Abominável!" E então chegou aquele dia. O dia que eu acordei e praticamente tudo tinha sumido. Não só algumas coisas. Tudo. Meus objetos pessoais, meus pertences, minha história. Vendidos. Em um site de vendas online. Por preços irrisórios. A gente precisava de dinheiro para reformar a cozinha. Patrícia explicou sem nenhum pudor. E suas coisas estavam lá, sem uso, juntando poeira. Sem uso. Como se valor fosse medido apenas por utilidade pragmática. Como se memórias pudessem ser quantificadas em termos de funcionalidade. Fiquei atônito. Paralisado. Ricardo não conseguia me olhar nos olhos. Ele sabia o que tinham feito. Ele tinha consentido. Tinha se tornado cúmplice da esposa em algo que beirava a crueldade gratuita. Naquele momento, algo dentro de mim se rompeu. Não foi raiva. Foi uma clareza repentina, uma lucidez cristalina. Eu percebi que tinha me tornado um objeto para eles. Um objeto descartável. E objetos não merecem respeito, não merecem consideração. Podem ser vendidos, doados, jogados fora quando não servem mais. Então eu fiz algo que eles não esperavam. Sorri.
Sorri calmamente e disse: tudo bem. Entendo. Vocês precisavam do dinheiro. Patrícia pareceu surpresa, quase desconfiada. Ricardo aliviado. Eles acharam que eu tinha finalmente aceitado meu papel de velho submisso e resignado. Que equívoco monumental! No dia seguinte, enquanto eles trabalhavam, fui ao banco. Conversei longamente com minha gerente, uma mulher competente chamada Júlia que sempre me tratou com deferência. Expliquei minha situação. Ela me ouviu com atenção e me ofereceu algumas opções. Escolhi a que fazia mais sentido para mim. Transferi todo o dinheiro da minha conta para uma nova conta em outro banco. Depois, fui a um escritório de advocacia que um amigo tinha me recomendado anos atrás. Lá, conheci o advogado Henrique, um homem meticuloso que entendeu imediatamente o que eu precisava. Quero me proteger, eu disse. Quero garantir que eles não tenham acesso ao que é meu. Henrique fez todas as perguntas certas, redigiu todos os documentos necessários. Em 2 dias, tudo estava resolvido. Meu dinheiro estava protegido. Minhas vontades documentadas. Não podiam mais me manipular, me coagir, me esvaziar. Mas eu não parei aí. Comecei a fazer ligações. Liguei para velhos amigos que tinha negligenciado nos últimos anos, absorvido que estava pela minha própria miséria. Liguei para meu primo Maurício, que sempre me ofereceu um quarto na casa dele. A oferta ainda tá de pé? Perguntei. Sempre. Ele respondeu sem hesitar. Quando você quiser vir. Planejei minha saída meticulosamente. Não seria uma fuga. Seria uma partida digna. Comprei algumas malas novas, roupas novas, sapatos novos. Guardei tudo no armário do quarto, escondido atrás de cobertores velhos que Patrícia nunca se dava ao trabalho de mexer. Organizei meus documentos, separei o que era realmente importante. O resto era só papel. Então, uma semana depois daquele episódio devastador, chegou o dia. Era uma quinta-feira. Ricardo tinha saído cedo pro trabalho. Patrícia tinha ido à academia, como fazia toda manhã. Eu esperei ela sair, ouvi o carro dela se afastar e aí agi. Peguei minhas malas já prontas, desci as escadas sem pressa e pedi um táxi. Antes de sair, deixei uma carta na mesa da cozinha. Não foi longa. Não precisava ser. Escrevi: Ricardo e Patrícia, obrigado por me mostrarem quem vocês realmente são. Não vou mais ocupar espaço na vida de vocês. Não se preocupem comigo. Estou bem. Aliás, estou melhor do que estive em anos. Não tentem me contatar. Não vai adiantar. Vocês venderam minhas coisas. Eu vendi minha presença na vida de vocês. Estamos quites. Pai. Fechei a porta e nunca olhei para trás. O táxi me levou para a casa do Maurício, que me recebeu com um abraço apertado e lágrimas nos olhos. Você demorou, primo, ele disse. Eu estava preocupado. Contei tudo para ele naquela noite. Ele me ouviu sem interromper, balançando a cabeça em indignação a cada novo detalhe. Você fez a coisa certa, ele afirmou. Ninguém merece ser tratado assim. Principalmente não pelo próprio filho. Nos dias seguintes, meu celular não parou de tocar. Ricardo me ligava incessantemente. Deixava mensagens desesperadas. Pai, onde você tá? A gente tá preocupado. Por favor, volta para casa. Casa. Que ironia. Aquilo nunca foi minha casa. Foi minha prisão disfarçada de lar. Eu não atendia. Bloqueei o número deles. Precisava de paz, de silêncio, de espaço para respirar sem sentir que era um incômodo. Maurício mora numa casa simples mas acolhedora. Ele é viúvo também. Perdeu a
Esposa há 6 anos. A gente se entende. A gente sabe o que é perda, solidão. Recomeço. Ele me deu o quarto de hóspedes, um espaço iluminado com uma janela, que dá pro jardim. Fica quanto tempo quiser, ele disse. Na verdade, fica pra sempre. A gente se faz companhia. E era exatamente isso que eu precisava. Companhia sem cobranças, sem expectativas absurdas, sem me fazer sentir diminuído. Comecei a recompor minha vida. Comprei novos livros, comecei a ler de novo, a pensar de novo. Me inscreve num grupo de leitura na biblioteca local, conheci pessoas interessantes, tive conversas estimulantes. Voltei a sentir que minha opinião importava, que eu tinha algo a contribuir. Maurício e eu estabelecemos uma rotina agradável. Tomávamos café juntos toda manhã, conversávamos sobre tudo e nada, jogávamos xadrez à tarde, assistíamos filmes clássicos à noite. E então, 3 semanas depois da minha partida, recebi uma ligação de um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Era Henrique, meu advogado. Preciso te informar sobre algo, ele disse com um tom sério. Seu filho e sua nora foram ao meu escritório hoje. Eles querem saber sobre sua situação financeira. Acham que você pode estar em dificuldades. Ri mesmo. O que você disse a eles? Perguntei. Que não posso discutir assuntos de clientes sem autorização expressa. Eles não ficaram felizes. Entendi perfeitamente o que estava acontecendo. Eles não estavam preocupados comigo. Estavam preocupados com o dinheiro. Perceberam que eu tinha desaparecido sem deixar rastro e agora temiam que eu pudesse estar gastando tudo ou sendo enganado por alguém. O que realmente os incomodava era a possibilidade de perder acesso ao que eles consideravam uma herança futura, garantida. Mas eu tinha outros planos. Com a ajuda de Henrique, comecei a organizar minha situação patrimonial. Decidi que ia usar meu dinheiro para viver bem meus últimos anos, para fazer o que eu queria, para ter experiências que Clarice e eu sempre sonhamos, mas nunca tivemos coragem de realizar. Viagens, estudos, projetos. Ia viver para mim, não para acumular bens para deixar para quem não me respeitou. Quando eu estava vivo, também decidi fazer algo que vinha me perturbando. Fui atrás dos objetos que eles tinham vendido. Henrique me ajudou a rastrear alguns. Conseguimos recuperar poucos, mas os que conseguimos tinham valor inestimável para mim. A cadeira do meu pai não encontramos, mas achamos um álbum de fotos antigas que alguém tinha comprado e estava tentando revender. Paguei o triplo do que a pessoa pedia. Valia cada centavo. 1 mês se passou. 2. Eu floresci de novo. Emagreci um pouco porque comecei a comer melhor, sem o estresse constante que me fazia devorar qualquer porcaria, só para preencher o vazio. Voltei a me cuidar, a me barbear com atenção, a escolher roupas que me faziam sentir bem. Maurício comentava, você parece 10 anos mais jovem. E eu me sentia assim também. Aí chegou o telefonema que eu meio que esperava, mas que ainda assim me pegou de surpresa. Era Ricardo. Não do número dele, mas de um número público. Ele tinha encontrado uma forma de me contatar através da gerente do banco antigo, que por algum lapso de julgamento passou o número de Maurício para ele. Atendi, porque a curiosidade foi mais forte. Pai. A voz dele estava diferente, trêmula, frágil. Pai, por favor, a gente precisa conversar. Fiquei em silêncio, esperando. A gente errou. Eu sei que a gente errou. Patrícia reconhece também. Tá tudo muito difícil aqui. A reforma da cozinha deu problema. Tá custando 3 vezes mais do que o previsto. E a
Gente tá com dificuldades financeiras. Eu perdi o emprego mês passado. Ah, então era isso. Não era remorso genuíno. Era necessidade. Eles queriam minha ajuda, meu dinheiro. E o que você quer que eu faça? Perguntei, mantendo minha voz neutra. A gente pensou que talvez você pudesse ajudar, emprestar algum dinheiro, ou voltar para casa. Suas mensalidades faziam diferença e... Parou, no meio da frase, percebendo quão patético soava. Ricardo, comecei, escolhendo cada palavra com cuidado. Vocês venderam minhas coisas para reformar uma cozinha. Vocês me trataram como um fardo, um estorvo, algo descartável. Vocês não me respeitaram quando eu estava vulnerável, quando eu precisava de apoio. E agora querem que eu os ajude porque vocês estão em dificuldades. Querem que eu volte para pagar contas na casa onde fui sistematicamente desrespeitado. Silêncio do outro lado. Então ele começou a chorar. Não era manipulação dessa vez. Era desespero real. Pai, eu sei. Eu sei que a gente foi horrível com você. Eu deveria ter te defendido. Deveria ter impedido a Patrícia. Mas eu sou fraco. Sempre fui. E agora eu perdi você e eu não sei o que fazer. Senti uma pontada no peito. Mas não era pena. Era uma tristeza resignada pela pessoa que meu filho tinha se tornado. Ricardo, eu não vou voltar. E não vou emprestar dinheiro. Não porque eu queira ver vocês sofrendo, mas porque vocês precisam aprender que ações têm consequências. Vocês me trataram como objeto. Me despojaram da minha dignidade. E agora eu preciso cuidar de mim. Pela primeira vez em anos, eu tô vivendo pra mim. Tô feliz. Tô em paz. E não vou abrir mão disso. Mas pai... Não, interrompi. Ricardo, se você realmente se arrepende, então, aprenda com isso. Trate as pessoas com respeito. Não deixe que cônjuge nenhum te transforme em alguém que você não quer ser. Seja forte. Seja digno. E resolva seus próprios problemas. Você é adulto. É capaz. Mas não conta comigo para isso. Desliguei. Maurício, que tinha ouvido parte da conversa, colocou a mão no meu ombro. Foi a coisa certa. Ele disse. Você não deve nada a eles. E ele estava certo. Eu não devia. Por muito tempo, me senti culpado. Culpado por existir, por ocupar espaço, por precisar de atenção. Mas não mais. Agora eu entendo que o problema nunca fui eu. Foi a incapacidade deles de valorizar o que tinham. Nas semanas que se seguiram, Ricardo tentou mais algumas vezes. Mensagens, e-mails, até uma carta física. Todas com o mesmo tom, desespero misturado com arrependimento tardio. Patrícia nunca entrou em contato diretamente, mas Ricardo mencionou que ela também estava arrependida. Duvidoso. Ela só estava arrependida de ter perdido um contribuinte financeiro. Eu respondi uma única vez, por e-mail. Escrevi algo conciso mas definitivo. Filho, eu te perdoo. Perdoo porque carregar rancor só me machucaria. Mas perdoar não. Significa esquecer ou aceitar de volta. Você fez escolhas. Eu fiz as minhas. Agora, cada um precisa viver com as consequências. Te desejo sorte, saúde e que você encontre a felicidade que eu encontrei longe de vocês. Com afeto, mas sem saudade, pai. E assim eu encerrei aquele capítulo. Não foi fácil. Existem noites em que ainda penso no Ricardo criança, no garoto que corria até mim quando eu chegava do trabalho, que me pedia ajuda com lição de casa, que me olhava como se eu fosse um herói. Mas aquele garoto cresceu e se tornou um homem que não soube
proteger o próprio pai. E eu tenho que aceitar isso. Hoje, 6 meses depois de ter saído daquela casa, eu tô vivendo a melhor fase da minha velhice. Maurício e eu viramos parceiros de aventuras. Já fizemos 2 viagens, conhecemos lugares que sempre quisemos conhecer. Voltei a escrever, algo que abandonei décadas atrás. Comecei um blog sobre literatura clássica que tem tido uma audiência surpreendentemente boa. Fiz novos amigos no grupo de leitura. Tem uma senhora chamada Helena que é fascinante, cheia de histórias incríveis sobre quando trabalhava como jornalista nos anos 70. Tem o Marcelo, um professor aposentado de filosofia que adora debater Nietzsche e Schopenhauer até altas horas. Tem a dupla de irmãs, Luciana e Mariana, que são donas de uma livraria e sempre me recomendam títulos obscuros e maravilhosos. Minha saúde melhorou. Não tenho mais aquelas dores de cabeça constantes que me atormentavam. Durmo melhor. Como melhor. Acordo com disposição. E o mais importante, eu recuperei minha voz. Por anos fiquei calado, aceitando tudo, engolindo humilhações, me diminuindo. Agora eu falo o que penso, defendo minhas opiniões, ocupo espaço sem culpa. Claro que a história chegou em alguns ouvidos. A cidade não é tão grande assim. Algumas pessoas que conheciam Ricardo me pararam na rua para perguntar o que tinha acontecido. Fui honesto. Contei a verdade sem embelezar, mas também sem dramatizar. Apenas os fatos. E a reação foi unânime. Você fez o certo. Ninguém merece ser tratado assim. Isso me deu uma validação que eu não sabia que precisava. Um dia, encontrei por acaso uma conhecida de Patrícia no mercado. Ela me reconheceu e me abordou. Senhor, eu só queria dizer que eu sinto muito pelo que aconteceu. A Patrícia, ela comentou sobre vocês terem vendido suas coisas. Eu achei horrível. Tentei falar com ela, mas ela disse que você estava exagerando. Agradeci a mulher pela honestidade. Foi reconfortante saber que nem todos compartilhavam da visão distorcida deles. E quanto ao dinheiro? Bem, tenho o suficiente para viver confortavelmente até o fim. Não sou milionário, mas sou prudente. A venda da casa rendeu uma quantia considerável, e eu sempre fui de guardar, não de gastar. Henrique me ajudou a fazer investimentos seguros que me dão uma renda passiva mensal. Pago minha parte das despesas na casa do Maurício, ajudo com reformas quando necessário e ainda sobra para viver bem. Quanto ao futuro, fiz questão de atualizar meu testamento. Deixei instruções claras. A maior parte do que tenho vai para instituições de caridade que trabalham com idosos em situação de vulnerabilidade. Uma parte vai pro Maurício, em reconhecimento pela acolhida e pela amizade genuína. Uma parte menor vai para Ricardo, porque no fundo ele ainda é meu filho, mas com uma cláusula: só pode acessar quando completar 60 anos. Até lá, espero que tenha aprendido o valor das coisas que não se compra. Também doei quantias significativas pro grupo de leitura e para a biblioteca local. Comprei uma coleção inteira de livros clássicos que agora fazem parte do acervo permanente, com uma plaquinha dizendo: doação em memória de Clarice, que acreditava que livros salvam almas. Ela teria gostado disso. Às vezes me perguntam se eu me arrependo de ter sido tão radical. Se eu não sinto saudade do Ricardo, apesar de tudo. A resposta é complexa. Claro que sinto falta do filho que ele foi, mas não sinto falta de quem ele se tornou. E não me arrependo de ter tomado aquela decisão, porque pela primeira vez em muitos anos eu escolhi a mim mesmo. Escolhi minha dignidade. Escolhi minha paz. E essa escolha me salvou. Me devolveu a vontade de viver, de acordar todo dia com expectativa ao invés de pavor.
Me mostrou que nunca é tarde para recomeçar, para se reerguer, para se valorizar. 72 anos e eu aprendi a lição mais importante: respeito próprio não é opcional. É essencial. Hoje, quando olho para trás, vejo claramente os sinais que ignorei. As pequenas desconsiderações que foram se acumulando. Os limites que foram sendo ultrapassados gradualmente. A erosão lenta mas constante da minha autonomia, da minha identidade. E entendo que isso não acontece de uma hora para outra. É um processo insidioso, quase imperceptível, até que um dia você acorda e não se reconhece mais. Por isso conto minha história. Não para que tenham pena de mim. Longe disso. Conto para alertar. Para que outros idosos que possam estar passando por situações semelhantes saibam que têm escolha. Que não precisam aceitar ser tratados como fardo. Que dignidade não tem prazo de validade. E que, às vezes, o ato mais corajoso é simplesmente sair. Também conto para que filhos e noras entendam o peso das suas ações. Que um dia vocês também vão envelhecer. E a forma como tratam seus pais hoje pode determinar como serão tratados no futuro. Não é karma, é apenas a lição que vocês ensinam. Que idosos são descartáveis, que memórias não importam, que utilitarismo é mais valioso que afeto. Porque no fim, o que eles venderam não foram apenas objetos. Venderam minha história. Venderam pedaços da minha alma. E quando você faz isso com alguém, não pode se surpreender quando essa pessoa decide que não vale mais a pena ficar. Então, sim. Hoje eles estão arrependidos. Ricardo liga de vez em quando, sempre com alguma nova desculpa, alguma nova tentativa de reconexão. Eu atendo às vezes. Porque não sou de pedra. Conversamos superficialmente sobre clima, sobre notícias gerais, mas nunca sobre o passado. Nunca sobre a possibilidade de eu voltar ou ajudá-los financeiramente. Esse capítulo tá encerrado. E semana passada, quando venderam minhas coisas, aquilo foi apenas o catalisador final. A gota que transbordou um copo que já estava cheio há muito tempo. Eles pensaram que estavam sendo práticos, eficientes, até altruístas ao simplificar minha vida. Na verdade, estavam me apagando. E eu não podia deixar que continuassem. Então aqui estou eu, sentado na sala aconchegante do Maurício, rodeado por livros. Novos e velhos amigos, planejando minha próxima viagem, escrevendo minhas reflexões, vivendo meus dias com propósito e alegria. Não é a vida que imaginei quando Clarice era viva, mas é uma vida boa. Uma vida honesta. Uma vida onde eu sou respeitado. E isso, meus amigos, é tudo que alguém pode realmente pedir. Não importa a idade. Não importa as circunstâncias. Respeito. Dignidade. A liberdade de ser quem você é sem ter que se desculpar por ocupar espaço no mundo. Essas coisas não são negociáveis. E se você tem que se afastar da própria família para conseguir isso, então que assim seja. Porque no final das contas, família não é apenas sangue. É respeito mútuo. É apoio incondicional. É estar presente nos momentos difíceis sem fazer a outra pessoa sentir que está sendo um peso. E se essas coisas não existem, então o que sobra é apenas uma palavra vazia. Um conceito sem substância. Hoje eles estão arrependidos. Mas semana passada venderam minhas coisas. E tudo começou quando eu decidi que valia mais que o tratamento que estava recebendo. Quando decidi que merecia mais. Quando decidi que era hora de escrever meu próprio final, ao invés de deixar que outros escrevessem para mim. E sabe de uma coisa? Foi a melhor decisão que já tomei. Porque agora, pela primeira vez em anos, quando olho no espelho, reconheço o homem que me olha de volta. E ele tá sorrindo.